Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma aula, nesse dia. E a nossa aula de hoje é a aula número 11. A nossa lição número 11 que diz assim: Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. A nossa aula está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 1 ao 54. Vamos lá iniciar a nossa aula com uma oração? Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para te adorar, engrandecer o teu santo e glorioso nome. Pai, eu quero te agradecer por tudo, pela minha vida, a vida da minha família e de cada criança, Senhor, que está assistindo essa aula hoje, neste dia. Pai, abençoa a cada lar, a cada família. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo. Que venha nos ajudar, Senhor, a ser valente, a ser um soldado valente na tua presença, Senhor. Coragem, ânimo para vencer a cada dia, matar o urso e o leão, Senhor. Todos os dias, ó Pai, nos ajuda, dai-nos força para caminhar na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém. Como eu já falei, a nossa aula está lá em 1 Samuel, capítulo 17, 1 ao 54. Vamos lá no Memorizando? Lá na Bíblia, no livro de Salmo 56 e o versículo 3. Que diz assim: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Confiarei em quem? No Senhor. Então, Davi era um jovem muito valente. Os líderes de Israel se reuniram e foram até Samuel pedir um rei. Samuel ficou muito triste, pois o povo estava desconsiderando Deus como seu único rei. O povo queria um rei humano. O povo de Israel não tinha mais temor a Deus e não estava. O povo estava vivendo em um declínio espiritual, Porque eles estavam o quê? Fazendo tantas coisas erradas, adorando a outros deuses. Eles sabiam quem adorar, mas eles continuaram adorando ao Deus que não fala, que não ouve e que não vê. Então eles estavam num declínio espiritual. Então o povo de Israel, o povo queria Saul como rei. Então Deus permitiu que Samuel nomeasse a Saul como rei. O tempo do juiz tinha acabado e começar agora a monarquia. A monarquia é a forma de um rei, de um governo, de um rei. E quando Samuel nomeou ali, Saul para ser rei, o povo queria Saul, mas Deus não queria Saul. Deus queria Davi. Então Saul, ele foi escolhido como rei por causa do povo e não por causa de Deus. E Davi foi escolhido rei porque Deus queria. Deus, ele conhecia o coração de Davi, então por isso que ele queria Davi como rei. Mas o povo não, o povo já queria Saul, queria o homem errado, como que fazia as coisas tudo errado. Só que Saul era desobediente a Deus. Quando Deus mandou ele ferir os amalequitas, Deus mandou ele matar todas as crianças pequenininhas e todos os animais. Olha só, criança, o que aconteceu. Só que Saul deixou o rei dos amalequitas. O principal que Saul tinha que matar, Saul deixou. Ai, meu Deus do céu. Só por Deus, hein? E Saul deixou. O rei dos amalequitas deixou as melhores vacas, deixou as melhores ovelhas, deixou os melhores camelos, os melhores jumentos, os melhores cordeiros. Ele não quis destruir. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e desprezou os conselhos divinos, nem sequer se arrependeu dos pecados, dos erros que ele fez, ele não se arrependeu. Então Deus falou para Samuel que se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Não cumpriu com a palavra do Senhor. Por conta disso, teve um reinado
trágico. Saul não cumpriu com a palavra do Senhor. Por isso que ele teve um reinado trágico. Crianças, a desobediência nos traz consequência e dura, viu? Então, Deus ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé, lá em Belém, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Então, Samuel foi lá na casa de Jessé. Quando entrou na casa de Jessé, o belemita, viu Eliabe e pensou: com certeza vai ser esse daí, porque é um jovem bonito, né? Pela aparência, dá para ver que é esse que o Senhor vai querer para ser ungido como rei. Porém, o Senhor disse: Samuel, Samuel, não atendes para a aparência. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Você vê o exterior e eu vejo o interior. Deus conhecia o coração de cada um, quem deveria ser rei ou não. E assim, Deus falou para Samuel, para ele não atentar para a sua aparência. Jessé, ele tinha 8 filhos, com Davi, era 8. Samuel fez passar todos os filhos de Jessé, os 7 filhos, diante do Senhor. Mas Deus disse: não é esse. Cada vez que ele escolhia um, o Senhor falava: não é esse, não é esse, não é esse. Mas Deus não escolheu nenhum daqueles que estavam ali, mas ainda faltava o menor da casa de Jessé. Faltava o menor, que estava lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Lá no campo cuidando, né? Ele era pastor de ovelhas. Então, Samuel disse: acabou os mancebos? E agora o que eu vou fazer? Se o Senhor não escolheu nenhum desses, o que eu vou fazer? Daí Jessé, o pai de Davi, Jessé, o pai de Davi, disse: não, ainda tem um menor que está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: manda chamar, vai lá, busca ele e manda chamar. Nós não assentaremos a esta mesa antes que ele chegue. Quando Davi chegou, Samuel tomou chifre de azeite e ungiu o jovem na presença dos seus pais, do seu pai e na presença dos seus irmãos. Naquele dia em diante, o jovem pastor de ovelha ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ele foi escudeiro, né, do rei Saul, tocou harpa para libertar o espírito maligno que atormentava Saul. Ele matou o leão, o urso, defendendo, né, as ovelhas do seu pai, e venceu o gigante Golias. Certo dia, o pai de Davi ordenou Jessé, Davi, vá lá no campo de batalha, leve comida para os seus irmãos e vá lá saber como eles estão. Foi quando Davi viu o gigante Golias, que Golias estava se apresentando, né, ali para a guerra, e desafiou os israelitas. Quando Davi ouviu as ameaças de Golias, que Davi não gostou nada disso. Davi não se alegrou. Golias era um homem grande, né, de grande estatura,
armadura, morava na cidade de Gate, né? Era um soldado, assim, um homem de guerra. Davi disse: quem é esse circunciso? Circunciso é pessoas que não pertenciam ao povo de Deus. Não pertence ao povo de Deus, né? Aí Davi disse: quem é esse circunciso? Quem é este homem? O que ele pensa que é? Para desafiar o povo de Israel? Para desafiar o povo do exército do Deus vivo? Golias disse: vá lá, escolha um dos seus melhores soldados para estar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu vencer, vocês todos aí serão nossos escravos. Todo mundo se alegrou. Por quê? Pensava que ninguém ia vencer Golias. Pensava que Golias ia sempre vencer. E o povo de Deus ia ficar para trás? Negativo. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus poderoso que vence todas e venceu e vencerá todas as batalhas. É claro que o jovem, por mais que tivesse demonstrado muita coragem, não tinha força alguma para matar Golias. Mas Golias era um guerreiro experiente, mas para Deus podia ser experiente e muito experiente. Para Deus não existia isso. Por quê? Porque Deus é o Deus forte, é o Deus poderoso. A força que Davi teve para matar o urso não veio dele. Veio de Deus. Lembra aquele hino? Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força de Deus. Pronto, nós temos a força de Deus. Quando Davi falou que ia lutar com Golias, Saul deu sua armadura de guerra, deu o capacete de bronze, vestiu com a couraça, né, que Saul tinha, mas Davi ele não conseguiu andar. E disse: ai, tira essas roupas aqui, eu vou tirar, eu não consigo andar, eu não tenho experiência com isso, vou tirar essa roupa. Com isso, o jovem tirou aquela roupa, pegou sua funda, foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas e foi ao encontro do gigante com 5 pedrinhas. Olha só, 5 pedrinhas. Uma pedrinha daquelas jamais mataria um gigante. Até nós, né? Se uma pedrinha bater em nós, nós não vai cair para trás. A não ser que seja uma pedra bem grande, né? Jogar em nós, é claro que a gente, além de cair, a gente vai morrer, né? Porque uma enorme pedra cai em cima de nós. Mas aquela pedra, ela foi com tanta força, mas com tanta força, com tanta velocidade, para chegar a derrubar Golias, ela foi com muita velocidade. Ela foi com muita força, porque uma pedrinha pequenininha, para matar um homem que já era de guerra, que já sabia lutar, que era altão, forte, com as armaduras que ele tava, tudo pesada, jamais ia derrubar ele. A não ser que Davi pegasse uma pedra enorme, né? E chegasse pum, e jogasse em Golias. Aí sim a gente ia falar, uma enorme pedra matou Golias. Mas uma pequena pedra derrubou Golias. Porque não foi a pedra, foi Deus que derrubou Golias, né? Davi foi pastor, Davi foi soldado, Davi foi rei, Davi foi poeta e profeta. Vou repetir. Davi foi soldado, Davi foi rei, Davi foi poeta, Davi foi profeta e ainda pastor de ovelhas. Quando Golias viu Davi, desprezou e disse: eu
por acaso sou algum cachorro para você vir a mim com pau? Davi respondeu: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, Davi, ele confiou em Deus. Ele não foi em nome de Baal, ele não foi em nome de ninguém. Eu tenho força, eu vou conseguir. Baal vai me ajudar. Não, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. E foi o Senhor dos Exércitos que ajudou Davi. Davi, vendo ali as ameaças de Golias, colocou a mão no bolso, pegou a sua pedra, né? A pedra que ele já tinha pegado lá no rio, pegou a pedra. E com a funda girou e pum! Na testa de Golias. Na testa do gigante. Ele caiu no chão. Davi ficou de pé sobre ele. Tirou a sua espada, foi lá e cortou a cabeça do seu inimigo. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Os israelitas correram atrás deles e os derrotaram. Glória a Deus. Sabe, crianças? Deus, ele quer um coração quebrantado. Davi, quando foi lutar com os gigantes, ele não foi em nome de Baal, como eu já falei. Nem falou, eu tenho força, matei o urso, matei o leão. E nada disso vai me impedir a matar o gigante. Para mim, isso não é nada. Davi não pensou assim. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que o Senhor dos Exércitos é o Deus forte. Ele sabia quem ele servia. Ele sabia quem os pais deles também serviam, a quem o pai dele também servia, né? Porque ele conhecia o Senhor. Para ele falar isso, ele conhecia o Senhor. E nós devemos conhecer o Senhor todos os dias. Nós devemos saber a quem nós servimos. Nós temos que ter confiança que o Senhor vai nos ajudar, que o Senhor vai nos dar vitória, o Senhor vai pelejar por nós. É isso que nós temos que ter, confiança, certeza, assim como Davi ele teve. Devemos sim conhecer o Senhor todos os dias, lendo a sua palavra em oração. Nós não só devemos conhecer o Senhor de ouvir falar, nós devemos conhecer o Senhor de andar com Ele, de viver milagres com Ele. Davi não pensou assim. Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, né? Ele não pensou que pelas forças dele, ele venceria tudo, não. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, o que eu quero falar para vocês, crianças, coloquem Deus na frente de tudo aquilo que você vai fazer. Tudo aquilo que você for fazer, coloque Deus na frente. Senhor, venha comigo. Espírito Santo, me ajude. Eu preciso vencer, eu preciso passar por essa dificuldade. Senhor, me ajude. Que o Espírito Santo está disposto a nos ajudar, a te ajudar. A consagrar, falar, eu tenho um propósito com o Senhor, eu vou consagrar hoje pelo aquele propósito, o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te abençoar. Tudo que vamos fazer, temos que colocar Deus na frente. Temos que convidar o Espírito Santo. Espírito Santo, fique comigo, ande comigo, fale comigo, entre onde eu não posso entrar, fale o que eu não posso falar, faça o que eu não posso fazer. Fale comigo, o Espírito Santo, ele está pronto a te ajudar. E ele vai te ajudar sim, crianças. Tá bom? Essa é a lição de hoje. Estudem, tá bom? Eu creio que no momento que eu mandar essa aula aí, vocês vão estar com a lição de vocês. Então, responda o questionário, as perguntas que tem na lição de vocês, tá bom?
e eu quero... Aí vocês tiram uma foto e mandam, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo, né? Virtual, porque nós não pode dar presencial, a gente dá virtual. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, a paz do Senhor, crianças.